A paz do Senhor, irmãos, chegando com mais uma parte dessa série intitulada Os Meios que Deus Usa para Dar Livramento ao Seu Povo. No vídeo passado falamos da grande arca que ele ordenou Noé fazer para escapar com a sua família. Hoje, quero comentar um pouquinho sobre o meio pelo qual ele usou para dar livramento a Ló e a sua família. Para isto, quero ler o que está escrito no capítulo de número 19 do livro do Gênesis, versículos de número 17 ao 22, que diz assim: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe assim: Não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva? E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Zoar significa pequena. Amém? Lendo esse texto, eu preciso lembrar aos irmãos que o contexto desta passagem você vai encontrar a partir do versículo 17 do capítulo 18 do livro do Gênesis e todo o capítulo 19 do mesmo livro, que trata do assunto da destruição de algumas cidades por causa do pecado que eles cometiam. As cidades de Sodoma e de Gomorra. Deus vai fazer uma visita ao seu servo Abraão, vai lhe dar as boas novas do nascimento de Isaac, e quando ele termina de tratar deste assunto com Abraão, ele faz uma declaração que muito alegra o meu coração, em saber que o grande Deus, Criador dos céus e da terra, ele declara no versículo 17 do capítulo 18 de Gênesis, dizendo: E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Como isto é maravilhoso aos nossos olhos. Nos agrada saber que mesmo Deus sendo onipotente, mesmo sendo Deus soberano, ele projetou, ele preparou a destruição de Sodoma e Gomorra, mas antes de executar, ele declara para o seu amigo Abraão aquilo que ele está para fazer com aquela cidade. E por que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra? Porque o pecado de Sodoma e Gomorra subiu com cheiros desagradáveis a Deus. Pecado da prostituição e da fornicação. Duas cidades ímpias que não temiam a Deus. Então Deus, eu gosto desse texto quando eu leio, porque o próprio Deus vai dizer que Sodoma e Gomorra clamaram a ele. O clamor de Sodoma e Gomorra subiu à presença dele. E o próprio Deus resolveu ver se o clamor deles precedia com o que eles viviam. Caso contrário, Deus iria destruir aquelas cidades. Versículos 20 e 21 do capítulo de número 18 diz:
E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Glórias a Deus. Aqui eu aprendo que quando os homens na terra pecam, eles precisam se arrependerem dos seus pecados e clamar a Deus pedindo misericórdia, pedindo a Deus que não nos trate segundo os nossos feitos, como o salmista no Salmo de número 103 diz para nós no versículo de número 11, glórias a Deus, que diz assim, versículos 10 e 11, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando o homem peca, ele precisa se recorrer da misericórdia do Senhor e da piedade do Senhor, da longanimidade e benignidade de Deus para com os homens. Porque o próprio Deus, ele usou o profeta Jeremias para dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O próprio Deus disse que quando Israel se encontrasse em cativeiro, oprimidos pelos seus inimigos, se algum deles lembrassem de orar com as janelas abertas para a banda de Jerusalém, ele socorreria Israel. Eu entendo que o homem precisa se arrepender, pedir misericórdia a Deus, para que Deus não os trate segundo os seus pecados. Sodoma e Gomorra está em uma situação terrível de pecar contra Deus. E o seu clamor tem chegado a Deus, mas Deus quer averiguar se aquele clamor está compatível com a vida que eles estão vivendo. Deus resolve destruir com aquelas duas cidades e avisa a Abraão, o seu amigo, o nosso pai na fé. A partir do versículo 23 até o versículo 33, Abraão ele vai interceder a Deus pelos homens de Sodoma e Gomorra. E essa matemática que Abraão usa aqui eu acho muito interessante, porque Abraão começa perguntando a Deus se ele destruiria o justo com o ímpio. Lembre-se, ou lembramos que Noé foi salvo das águas do dilúvio porque ele foi achado justo e reto diante de Deus e que andava com Deus. Abraão agora chega para Deus e diz assim, porventura destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Deus responde a Abraão que por amor àqueles 50 justos, ele não destruiria aquelas cidades. Abraão, ele continua esta intercessão pelos homens de Sodoma e Gomorra e ele tira 5 desses 50 e apresenta a Deus agora se naquela cidade tivesse apenas 45 justos. Deus confirma para Abraão que não destruiria por amor aos 45. Abraão tira mais 5 daquela conta e deixa apenas 40 justos. E Deus diz que por amor àqueles 40 justos ele não destruiria aquela terra. Abraão agora faz uma subtração maior. De 40 ele desce para 30 justos. E Deus responde da mesma sorte, do mesmo jeito. Por amor aos 30 eu não destruirei com aquelas cidades. Abraão diminui mais 10 e fica apenas 20. E Deus diz que por amor aos 20 ele não destruiria aquelas cidades. E Abraão pela última vez diz, Senhor, mas se faltar 10 destes 20,
E se só houver 10 justos naquelas cidades, Deus diz, por amor a esses 10 justos, eu não destruirei com aquelas cidades. Abraão para de diminuir os justos naquelas cidades, de interceder, e a conversa ali termina. E eu aprendo algo aqui, algo que eu já ouvi tantos pregadores e tantos pastores e tantos cristãos dizer, que a escória deste mundo são os cristãos, o sal dessa terra. O próprio Jesus, ele disse que os seus seguidores são o sal da terra. E o sal, ele inibe que o todo apodreça, que o todo se estrague. Mas se o sal for insípido, para mais nada presta. Quando a escória é tirada, o restante desaba. O mundo ainda não desabou, porque há uma escória chamada cristãos. O mundo ainda não apodreceu de um todo, porque há um sal chamado cristão na terra. Cristão esses que clamam aos céus, que oram a Deus e que pedem dia e noite por misericórdia a Deus, para que Ele não nos trate segundo os nossos pecados e as nossas transgressões, mas que Ele use de misericórdia para com o homem. E semelhante a Abraão, quantos intercessores estão neste dia de hoje, nesse período e nesse tempo de pandemia, de dificuldade da humanidade, de joelhos clamando e pedindo a Deus que tenha misericórdia da humanidade. E Deus tem sido misericordioso, porque querendo Ele destrói, Ele acaba, Ele termina com todos os seres humanos em questão de minutos. Mas as suas misericórdias não têm fim. E por causa das suas misericórdias é que não somos destruídos. Então Deus, Ele tem um compromisso com os homens que andam com Ele, que buscam a justiça e que praticam a retidão. Deus envia os seus anjos à cidade de Sodoma e Gomorra. E quando eles chegam ali, eles infelizmente não encontram 10 justos. Faça uma matemática rápida aí comigo agora. A família de Noé, quantos eram? Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras, total de 8. Do dilúvio, apenas 8 pessoas escaparam. Foram livres das águas do dilúvio. Entraram na arca e escaparam. Quando os anjos chegam em Sodoma e anunciam a Ló o que Deus vai fazer em Sodoma e Gomorra, a casa de Ló é formada, a sua família é formada por ele, a esposa e 2 filhas, que já estão comprometidas com 2 varões para serem os seus esposos. E Ló procura os seus genros e anuncia o que Deus está para fazer com Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que os seus genros zombam dele. Versículo 14 do capítulo 19 do livro de Gênesis. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Glórias a Deus. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Olha só a matemática. Noé, 8 pessoas. Ló, apenas 4. Ele, a esposa e 2 filhas. Abraão parou a intercessão no número 10. 10 justos. E esses anjos encontram apenas 4 pessoas.
que estão dispostas a atender a ordem de deixar a cidade. E o escape que Deus vai dar aqui, o meio pelo qual Deus vai usar para livrar esta família, é um monte. Ele ordena que Ló saia para o monte para ser livre da destruição que está para acontecer em Sodoma e Gomorra e nas cidades circunvizinhas ali. Ló questiona, faz um diálogo com aquele ser e pede para ir para uma cidade chamada Zoar, que significa pequena. O livramento de Deus pode parecer pequeno aos nossos olhos, mas é o livramento que vai providenciar e promover a sobrevivência daqueles que servem a Deus. Eu e você temos um escape de Deus. Os seres, diz a Jó, no versículo 17, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte para que não pereças. No versículo de número 22, eles dizem, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiver ali chegado. Glórias a Deus. A ordem daqueles seres é, escapa por tua vida. Glórias a Deus. Salvação é individual. Eu e você somos convidados pelo Senhor para escapar pela nossa vida. Mesmo vendo esse pecado na terra, não diferente dos tempos de Ló, prostituição, fornicação, não diferentes do tempo de Noé, violência, corrupção, maldade, homens amantes de si mesmo, mas o brado do Senhor para mim e para você é, escapa-te por tua vida. Estamos no mundo, mas não fazemos parte das coisas do mundo. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. Há um tempo determinado por Deus para vivermos e desfrutarmos deste dom maior que é a vida aqui na terra. Ele disse a Noé que o tempo do homem na terra seria de 120 anos. Através do profeta Isaías, ele vai dizer que o tempo dos homens é 70 anos. E o que passar disto, os que alcançar passar disto, será dias de fadiga e canseira. Há um tempo determinado para a sobrevivência e para a vida do homem na terra. Mas há uma vida eterna esperando o homem. O homem terá um destino eterno ou eternamente desfrutando das bênçãos de Deus, uma vida eterna separada do Criador e das bênçãos de Deus. A ordem do ser angelical para Ló foi, escapa-te por tua vida. O Senhor providenciou um meio para que você escape. Um monte. Sai do meio da terra. Sai do meio da prostituição. Sai do meio do pecado. Se com Noé, ele colocou Noé dentro de uma arca e encheu a terra de água. Aqui em Sodoma e Gomorra, ele tira Ló com a sua esposa e as suas filhas e desce fogo e enxofre sobre aquelas cidades e destrói com todos os seres que ali estão. A mulher de Ló, na hora da fuga, na hora da saída, ao ouvir, acredito que os gritos, ao ouvir o barulho do fogo, do enxofre descendo dos céus e destruindo com aquela cidade, ela olha para trás, desobedecendo a ordem que o anjo havia dado a Ló, dizendo, não olhes para trás de ti. E ao olhar para trás, ela declarou que estava apegada às coisas daquela cidade, estava envolvida com a maldade daquela cidade,
e automaticamente foi transformada em uma estátua de sal. Ló escapou apenas com as suas 2 filhas. Apenas 3 pessoas em todas aquelas cidades foram tidas como justas. Abraão intercedeu, se tivesse apenas 10, Deus não haveria destruído aquelas cidades. Só havia 3, então Deus tirou os 3 do meio daquela corrupção, daquele pecado e destruiu os homens pecadores com a terra de Sodoma e de Gomorra. Que eu e você possamos também escapar pelas nossas vidas. O Senhor há de dar um cabo, um final em toda a terra. Como disse, não sabemos o dia nem a hora em que ele ordenará o seu Filho Jesus voltar para buscar para si um povo especial, zeloso e de boas obras para viver eternamente com ele. A mensagem que eu deixo para o nosso coração, para o meu e para o teu coração, nesta reflexão é: escapa-te por tua vida. Deus sempre tem um meio para dar o livramento aos justos, aqueles que andam com ele, aqueles que servem a ele de coração. No próximo vídeo estaremos falando como Deus fez para livrar o povo de Israel das mordidas das serpentes. Amém.